A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos inscritos do canal CCB Sem Reforma, tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal da família cristã. Irmãos, hoje nós vamos abordar no canal um tema muito complicado de se comentar. O qual esse tema, irmão, fica em dúvida vários aspectos. Isto mesmo. Muitas pessoas têm uma dúvida sobre este tema que nós vamos falar aqui. O tema é: irmão, meu esposo errou, caiu da graça e eu continuo congregando sozinha. Então vamos abordar esse tema, irmão? Então, irmãos, houve um caso em que um casal, servos de Deus, houve da parte do homem, do esposo da irmã. Ele veio a errar, a adulterar, veio a trair a irmã. Olha só o que aconteceu, a história como foi. O homem, o esposo, o servo de Deus lá, traiu a esposa, serva de Deus. Logicamente, ele deixou de ir para a congregação que está no Brasil. Na congregação, irmãos, na obra de Deus, quando há este caso, quando há a irmã por parte do marido ou vice-versa, um erra, o casal, um erra, o outro fica livre para desquitar e se casar de novo. A congregação permite isso quando do lado de cada um dos dois houve traição, houve adultério. Que aí não tem jeito, né, irmão? Ninguém perdoa mesmo. Aí o que acontece? A pessoa vai lá com calma, se divorcia, está livre para casar de novo e manter a liberdade, se tiver algum cargo na igreja, exercer esse cargo normalmente como que nada aconteceu. Ambas as partes, correto? Aí a pergunta que vem sobre isto é o quê? Houve um caso em que o marido errou, pecou e a irmã, logicamente, não quis viver mais com ele. Ele foi para o mundo e lá ele arrumou outras mulheres, foi indo. Aí de repente ele percebeu mais alguns anos, ele percebeu em que a mulher da vida dele era a irmã, a esposa que ele tinha. E a irmã estava firme na igreja, porque quando ele adulterou, ela não errou. Quando o homem peca ou erra, a esposa automaticamente não vai errar, porque cada um é responsável por sua alma, responsável pelos seus atos. Nenhum paga pelo outro, correto, irmãos? Aí o que aconteceu? Quando o marido da irmã lá, que tinha errado, quis retornar de novo com ela, por certo se humilhou, disse que não ia trair mais, que, né, contou aquela história para a irmã. E a irmã ainda, coitada, gostava dele, porque desde da época em que ele saiu de casa, a irmã permaneceu na igreja. A irmã não quis divorciar. Minto, a irmã se divorciou dele, mas a irmã não quis casar de novo. Ela ficou tranquila, só servindo a Deus, não queria saber mais de casar de novo. Talvez, né, deve ter ficado desiludida com o primeiro marido e não queria ter uma segunda desilusão. O que aconteceu? A irmã aceitou o marido de volta, se uniram. Aí casaram de novo. Que tinham divorciado, casaram de novo. O que aconteceu?
o ministério foi lá e tirou a liberdade da irmã. Porque ela aceitou o ex-marido de volta. Aí é aonde entra, irmãos, a pergunta: por que o ministério tirou a liberdade da irmã, sendo que se ela casou de novo com o marido? Porque já era marido dela. Quer dizer, ela não arrumou outro. Ela ficou ali aguardando. Por que tirou a liberdade dela se quem errou foi ele? Ela não errou. Ela só aceitou ele de volta. Aí fica a dúvida. E eu coloco aqui, irmão, nesse vídeo, o entre parênteses e um ponto de interrogação. E você, irmão e irmã, apreciador da obra de Deus, alma testemunhada, vamos interagir este vídeo? Vamos interagir essa história junto? Vamos tirar nossas dúvidas neste vídeo, irmãos? Que até aí eu tinha dúvida. Quando eu fiquei sabendo, mas eu achei como o ministério vai tirar a liberdade da irmã. Ela foi traída a primeira vez. O ministério deixou a liberdade porque não foi ela que errou. Quando ela aceitou o marido de volta, vocês estão entendendo o que eu estou tentando dizer? Quando ela aceitou o ex-marido de volta, que já tinha divorciado dele, aí ia casar de novo com ele, o ministério foi lá e cortou a liberdade dela. Tá entendendo? Eu tinha essa dúvida. Por que o ministério fez isso? Se a irmã não errou, ela apenas recebeu o marido de volta. Irmãos, eu fui pesquisando, analisando, perguntando para os mais antigos. Quando a gente não sabe, nós temos que ter a hombridade, a humildade e o respeito pelos que já estão mais tempos na graça, para os que estão mais tempo neste caminho. Tem irmão de 50 anos de graça, 55 anos de graça, 60 anos de graça. Tem, existe. Existe irmão lá que se batizou com 19 anos. Aí vai ter mais 80 anos aí, 60 anos de graça, brincando. Eu mesmo praticamente nasci ontem e já estou com 32 anos. Mais 7 de como eu me entendia como gente dentro da igreja, 40 anos. Quer dizer, 39. Né? Quer dizer, isso já é um tempo, 39 anos. Imagine esses irmãos que têm 50, 60, esses sabem dar a resposta. E eu fui junto a esses irmãos que têm 50, 55 anos de graça e obti a confirmação e a resposta sobre este caso. Vamos ver se é a sua opinião também. Irmãos, quando a pessoa casa, marido e mulher, isso eu digo dentro da igreja, viu? Dentro da igreja. Tá um ali, os dois servindo a Deus. Qualquer escorregão da parte da mulher ou da parte do marido, o que acontece para a igreja e para Deus, o que erra é o que sai no prejuízo. Por que, irmão Paulo, sai no prejuízo? Se é só Deus que dá a salvação, é só Deus que dá a salvação. Nós não estamos falando aqui que a pessoa já pecou, já não tem mais jeito. Não estamos, vamos descartar isso. Mas para igreja, para termos da pessoa ter liberdade para pedir um hino, orar, se pregar, até pregar, né? Ele não vai ter esta liberdade. Para a igreja, nesta parte, o irmão já era nessa parte de ter liberdade. Pois a irmã ficou de pé, porque não foi ela que errou, como já disse anteriormente. Aí o que acontece? O homem deve ter saído com outra, deve ter ido para o mundo. Aí é onde entra aquela sensação de liberdade, sabe? Quando sai da igreja, tem aquela sensação de liberdade. Lá dentro não podia fazer nada. Aqui fora, então, já que
eu não tenho liberdade, continua errando, continua pecando. Qual vai ser o proceder dela? Aí os irmãos vão descartar a possibilidade de falar que eles não querem mais na igreja, que eles mataram alma, que eles expulsaram da igreja, que sempre falam. Não. Por isso que veio no culto online falando, estraga os errados, abrace, não jogue fora, porque a Deus pertence, irmão. A gente está falando isso que o irmão errou, mas não estamos julgando o irmão, não estou falando que o irmão já está condenado, que quem sou eu? Quem sou eu? Estaria passando à frente de Deus, falando, julgando, falando que o irmão está errado. Não, não quero passar na frente de ninguém. Porque eu também careço de salvação e careço de perdão, se Deus o livre um dia eu errar. Entendeu, irmãos? Nós estamos contando aqui um fato que aconteceu entre um casal da CCB, que o marido pecou, errou, adulterou, foi pro mundo, lá se lambuzou, arrumou mulheres, fez de tudo, se contaminou, ficou pecando, depois retornou, a esposa perdoou, tá bom, perdoou. Só que o ministério tirou a liberdade dela por esse motivo. Ela compactou de novo com o pecado. O irmão já estava cheio de pecado, cheio de fornicações, né? Aquela lista completa. Que pensa que é fácil? Vai lá, se lambuza. Nós não estamos falando daqueles que errou uma vez só e está arrependido e não foi mais fazer o que fazia. Não estamos falando deste. Nós estamos falando daqueles que não está nem aí. Caiu e deu as costas e errei mesmo, então vou me afundar mais ainda na lama. Entendeu, irmãos? A Deus pertence a esses aí, irmão. A Deus pertence, não devemos julgar, devemos sim, mesmo nessa situação, devemos trazer para a igreja, considerar em que motivo? Saudar. Não despreza, não vira as costas, não deixa de conversar. Porque você tem que mostrar que você tem o amor. Você tem que mostrar que quem julga é só um. Se você não puder fazer nada, então vá orar por essa pessoa. Para que Deus tenha misericórdia da alma dele. Que às vezes a carne já sofreu as consequências. E a alma chora dentro do corpo da pessoa quando acontece esse tipo de coisa. Então, irmãos, esse é um vídeo. Este é um vídeo que queria mostrar para a querida Irmandade aí e interagir com a querida Irmandade. O que vocês acham sobre esta parte? O que vocês acham que deve proceder? Que da minha opinião fui buscar, e minha opinião é esta. A irmã foi sentada, então o ministério fez correto. Que ela teve oportunidade de se casar de novo e refazer a vida dela com outra pessoa. Que honrasse ela, que não traísse ela, que desse valor a ela. Certo? Porque o homem, quando trai a mulher, ele não dá valor à mulher. Ele não dá valor à santa de Deus que Deus põe ali. E isso e vice-versa também, irmão. Não estou falando só do homem. Estou falando também existe mulher que trai também. Tá bom? Fiquem todos na santa paz de Deus. Compartilhe, comente esse vídeo. Vamos ver quais são as opiniões de vocês do canal CCB Sem Reforma. Até o próximo vídeo, se Deus quiser, ele há de querer. Não se esqueça de se inscrever, quem não é inscrito, e acionar o sininho em todos os vídeos, para que o YouTube te notifique. Fiquem com Deus.